aquelas sujeitas a solicitações axiais de tração, geralmente denominada tração simples. Então vamos lá. Se eu tenho uma barra onde fica até mais fácil da gente voltar rapidinho, pessoal. Lá no primeiro assunto, pra gente aqui. Vamos lá rapidinho, pessoal. Então suponhamos que a gente tem essa barra aqui, a gente vai aplicar um esforço de tração, beleza? Então o esforço de tração, pessoal, ou esforço normal, ele sempre atua na seção transversal da barra, beleza? Então se a gente fosse utilizar isso daqui, essa peça, e submeter a um esforço de tração, o esforço estaria atuando na seção transversal da peça. Então olha só, a seção longitudinal é a seção que apresenta o comprimento L da peça e a altura H. Seção transversal é a que apresenta as menores dimensões, nesse caso, dimensão B e dimensão H. Então a minha força ela deveria estar atuando aqui nessa direção. Ó. Minha força N, saindo da seção transversal da barra. Beleza? Se a gente tivesse com a força atuando aqui na vertical, essa força ela iria gerar um momento fletor e esforço cortante. Beleza? Então se a força está saindo, é tração. Se a força estiver entrando, compressão. Beleza? Então vamos lá, sempre vai atuar na seção transversal. Então toda vez que uma força atuar na seção transversal da peça, essa peça estará submetida a esforço normal, de tração ou compressão. Então são as peças de verificação mais simples, pois não envolvem o perigo da instabilidade, como ocorre nas peças submetidas à compressão. Então se a gente tomar como exemplo esse cabo aqui, vou aplicar um esforço de tração. Então a gente vai retificar a barra. Então não há perda de estabilidade, correto? Então apliquei tração e estou esticando a barra. Quando a gente aplica compressão, a perda de estabilidade da peça. Beleza? Então tração não há perda de estabilidade, compressão a perda de estabilidade da peça. Então, na prática, existem inúmeras situações em que encontramos elementos estruturais submetidos à tração, onde a gente pode ter os tirantes, por exemplo, os tirantes de cobertura, tirantes utilizados em pontes, por exemplo, ou em contraventamento, de galpões e edifícios. Estruturas espaciais, que são utilizadas nas coberturas, e as barras de treliças. Na treliça, como nós vimos lá pelo método Osmose, em teorias 1, e método das seções, elas estarão submetidas a tração ou compressão apenas. Então a gente não tem esforço cortante nem momento fletor em treliça, a gente só tem esforço normal, ou tração ou compressão. Sim? Tem contraforça na estrutura? Como é que é? Contraforça. Por exemplo, se você quer ver que eu dei exemplo de uma viga ou de uma treliça, tanto faz, né? Beleza. Suponhamos que essa seja a minha viga. Vou aplicar uma força T. Essa estrutura ela vai ter um deslocamento delta. Então suponhamos que ela desloque aqui em relação à horizontal, que era o posicionamento original, ela desloque aqui delta. E delta é igual a, sei lá, 4 centímetros. Eu posso aplicar uma contraflecha na minha estrutura, ou seja, essa viga ela já vai ser colocada na posição deformada. Deformada para onde? Para cima. Então ela não vai ser reta, ela vai ter uma certa curvatura. Então, qual vai ser esse deslocamento? Eu coloco um deslocamento em relação ao peso próprio em relação às cargas permanentes. Normalmente a gente utiliza isso. E não em relação a todas as cargas. Se todas as cargas fossem provocar um deslocamento de 4 centímetros e as cargas permanentes provocam 2 centímetros, então vou aplicar uma contraflecha de 2 centímetros. Então, quando a gente aplicar essa carga P, a minha viga ela fica na posição original, e quando passar a trabalhar as cargas variáveis, que são as sobrecargas de utilização, por exemplo, ela teria um deslocamento de 2 centímetros. Entendeu? Então é isso. Eu já coloco minha estrutura com uma certa curvatura, entendeu? Ou seja, uma flecha para cima e não para baixo. Entendeu?
Então, se a gente tivesse uma contra-flecha de 2 aqui, aí quando ela ficasse todas as cargas, ela ficaria exatamente na horizontal. Mas você usa esse tipo de contra-flecha quando vai ter muita carga em cima da linha, para poder... Pode ser, isso aí. Quando for passada a flecha admissível, por exemplo, entendeu? Em treliças de cobertura, por exemplo. Geralmente eu já adoto uma contra-flecha em relação às cargas permanentes. Então o cara já vai executar a treliça com uma certa curvatura. Então quando a gente aplicar as cargas, ela já estabiliza. Isso quando o vão é muito grande, entendeu? Se for coisa de 10, 20 metros, não tem necessidade. Então a linha nesse caso vai vir moldada dessa forma, ou você vai aplicar compressão para ficar assim? E se você tiver como você executar em campo, você consegue executar. Então você vai aplicar uma certa força. Compressão. Isso, ela vai, na verdade não é compressão. Ela vai estar presa aqui e você vai aplicar uma certa força. Tá. E ela gera um momento fletor da mesma forma? Gera. Só que aí você vai provocar uma deformação permanente na peça. Plástico. Isso aí, na região plástica. Se for na região elástica não resolve porque ela retorna as características iniciais. Entendeu? Agora tem como você pedir para vir já, a depender do distribuidor, você já pede para vir já. Oi? Posso fazer isso com tirante, não posso? Como assim? Quando eu botar o tirante O tirante, na verdade, ele vai manter a peça na horizontal. Isso. O tirante ele mantém a peça na horizontal, justamente para não haver deslocamentos excessivos. Entendeu? Então aqui eu trago alguns exemplos, pessoal. Aqui a gente tem os tirantes utilizados em uma ponte. Aqui a gente tem a questão do contraventamento de um edifício, que a gente viu até na aula passada, essa questão do contraventamento. Então quando é aplicada a força devida ao vento aqui, para que minha estrutura seja mantida na vertical e não tenha perda de estabilidade lateral, a gente utiliza o contraventamento. Quando aplica a força do vento aqui, essas barras são tracionadas e elas mantêm o edifício na vertical. Oi? Tem um limite de altura aí, né? Tem o quê? Um limite de altura? Tem, assim, para peças pré-tensionadas não tem limite de esbeltez, não. Fala o comprimento da barra? A altura do edifício? Ah, não. Aí você vai dimensionar seu contravento justamente para vencer isso. Entendeu? Agora, assim, se forem edifícios muito altos, aí já é o ideal utilizar o núcleo rígido, né, de concreto, que você estabiliza o edifício. Entendeu? Então já não seria mais um contraventamento. Mas em edifícios usuais, atende muito bem. E aqui uma estrutura espacial de cobertura. Beleza? Então não são treliças planas, são treliças espaciais. Só na fica treliça... feio, né? Oi? Só fica feio. O quê? Isso é estrutura. Contraventamento? Desse jeito aí fica, né? Quando fica exposto. Feio de velho, tá lá. Aí fica. Muito poluído. Mas tem como você deixar isso de forma que não fique exposto, né? Fica embutido na alvenaria. Beleza, então aqui ó. As peças tracionadas são dimensionadas, admitindo-se distribuição uniforme de tensões de tração na seção transversal da peça. Beleza. Então vamos lá. O esforço de tração ele é aplicado na seção transversal da peça. Correto? Se eu tenho uma força aplicada na seção transversal da peça, então tem uma força sendo aplicada em uma determinada área. Se eu tenho uma força aplicada sobre uma determinada área, isso vai gerar o quê? Tensão. Correto? Olha só, voltando aqui no exemplo anterior. Se eu tenho uma força de tração aplicada na seção transversal da peça, uma força F, e eu tenho a seção transversal da peça com largura B e altura H, como eu tenho força e tenho área, isso vai gerar para a gente uma tensão. E essa distribuição de tensões ao longo da seção transversal, ela é considerada de forma uniforme, ou seja, não há variação da distribuição de tensões ao longo da seção transversal da peça. Então, qualquer ponto da seção transversal, o nível de tensão é o mesmo. Beleza? Então, esta condição que a gente apresentou de distribuição uniforme, ela é mantida quando, na maioria dos casos, essa condição é obtida na maioria dos casos, principalmente se a peça não apresentar mudanças bruscas de dimensões. Então, se minha peça ela tem 20 centímetros de largura por 40 de altura, e eu mantenho ela ao longo do comprimento dessa peça, eu consigo obter isso daqui, distribuição de tensão uniforme. Agora, se há uma variação muito brusca da seção transversal,
aí ela já não se comporta mais do mesmo jeito. Por exemplo, eu tenho uma seção 20/40 e de repente a gente modifica de uma para 10/20, por exemplo. Beleza? Admite-se que a carga de tiração axial seja aplicada no centro de gravidade da peça. Ou seja, não há excentricidade na aplicação da carga. Então, se eu tenho uma seção retangular de base de 20 centímetros e altura de 40, o centro de gravidade da minha peça estará na coordenada 10 em relação a x e na coordenada 20 em relação a y. Então, quando eu aplico uma força de tração em barras de treliça, por exemplo, é considerado que esse esforço está sendo aplicado exatamente no centro de gravidade da peça. Por quê? Se a gente aplicar fora do CG, por exemplo, se considerar que essa força está sendo aplicada aqui, ela vai rotacionar a seção da peça. Geraria o que? Um momento na seção da peça. Então é considerado que, por mais que não seja, é admitido que a força esteja sendo aplicada no centro de gravidade. Nem sempre ocorre na prática, mas é considerado isso. Beleza? Então, se a gente aplicar uma força ali abaixo do CG, por exemplo, isso vai rotacionar a seção da peça. Conseguiram visualizar isso? Se a gente aplicar uma força aqui abaixo, ela vai girar a seção transversal da peça. Beleza? E no dimensionamento, pessoal, analisam-se primeiramente as condições de resistência. Se é condição de resistência, eu estou verificando o estado limite útil. Beleza? E em seguida as condições de estabilidade da barra. Beleza. Então, quando eu verifico as condições de resistência, eu estou trabalhando com o estado limite útil. Quando eu trabalho com a estabilidade da barra, eu estou trabalhando com o estado limite de serviço. Beleza? O assunto anterior que a gente viu, estado limite de serviço e estado limite útil. Então, as seções transversais das barras tracionadas, elas podem ser simples ou compostas. Então, aqui na letra A, a gente tem uma barra redonda, eu tenho um único elemento, seção simples. Aqui eu tenho uma barra chata, único elemento, seção simples. Na letra C eu tenho uma cantoneira de abas iguais, único elemento, seção simples. E na letra D eu tenho dupla cantoneira, ou seja, eu tenho duas cantoneiras. Aí eu já tenho uma seção composta. Beleza? Então vamos lá, olha só. A gente tem outros perfis também. A gente tem o perfil U ou C, o L, que é a cantoneira, o D aqui, que é o perfil, a seção caixão, o tubular retangular. E o I, que são os perfis mais usuais no caso de vigas e pilares de edifício. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Qual é o critério de dimensionamento? Os critérios de dimensionamento verificados para os estados limites últimos são o escoamento da seção bruta da peça, que é responsável pelas deformações excessivas, e ruptura da seção líquida efetiva, responsável pelo colapso total da peça. Então vamos lá. Seção bruta e seção líquida. A minha peça, quando ela apresentar furos, são os furos realizados para realizar a ligação da peça, né? A gente vai utilizar parafusos aqui. Então, toda vez que a gente tiver furo na seção, a gente tem seção bruta e seção líquida. A seção bruta, essa região aqui, por exemplo, onde eu não tenho furos, beleza? A seção está intacta aqui. Já nessa região dos furos é chamada de seção líquida. Por quê? Eu tenho que pegar a minha seção bruta e descontar as áreas dos furos, ou a área do furo. Beleza? Então o que acontece? Através de ensaios, chegou-se à seguinte conclusão: que quando a gente traciona essa peça, na região da seção bruta, ou seja, onde eu não tenho furos, ocorre o escoamento da peça, ou seja, deformação excessiva. Então ela vai escoar, ela vai ter uma deformação excessiva, para daí então ocorrer a ruptura. Então, se a gente pegar aqui o diagrama de tensão e deformação do aço, aqui a gente tem o eixo da tensão e aqui o eixo da deformação. O diagrama para o aço ele se comporta mais ou menos dessa forma aqui. Então, nessa região aqui, é a região elástico linear, então ela se comporta de forma linear. Essa é a minha região elástica. Beleza? Ou seja, conforme eu for aumentando a tensão, eu aumento a deformação na mesma proporção. Beleza? E se a tensão atua nessa região elástica, quando a gente retirar o carregamento, a minha peça retorna às características iniciais, ou seja, não há deformação permanente. Beleza, então o que acontece aqui quando eu aplico essa força de tração? A seção bruta ela se comporta da seguinte forma: ela consegue atingir a tensão de escoamento, e o que começa a acontecer aqui?
a tensão não mantém constante e começa a ter deformação excessiva. Eu aumento a tensão, a deformação, e a tensão permanece a mesma. Ou seja, começa a ter uma deformação excessiva, porque a minha peça atingiu a tensão de escoamento. Beleza? Isso ocorre na seção bruta. Na seção líquida não. Como eu tenho furos, essa região ela fica frágil. Então ela não se comporta mais como um material que vai ter uma certa dutibilidade. Ele passa a trabalhar, a ter uma característica de um material frágil. Ou seja, ele não vai escoar. O que acontece quando eu aplicar a força aqui? Ele vai romper, ou seja, vai rasgar o perfil exatamente na região do furo. É como se a gente destacasse uma folha de caderno. Então a gente vai rasgar o perfil exatamente na região da ligação. Então eu tenho que garantir essas duas condições. Eu tenho que garantir a estabilidade da peça na seção bruta e tenho que garantir a resistência da peça na seção líquida. Se a minha peça não tem furos, eu não preciso verificar a seção líquida, porque não tem. Beleza? Então vamos lá. Então quais são as equações? Olha só, a gente viu que se eu tenho uma força aplicada em determinada área, vai gerar tensão. Beleza, eu estou verificando o escoamento da seção bruta. Se é o escoamento, a minha peça ela atingiu a tensão de escoamento. Daí então começou a ter deformação excessiva. O que a gente viu ali no diagrama. Beleza. Se a equação é sigma igual a F dividido por A, então a força é igual a tensão multiplicado pela área. A força, a norma chama de NTRD, ou seja, esforço resistente à tração. Então o F aqui eu vou substituir por NTRD. Sigma, que é a minha tensão, como eu estou verificando o escoamento da peça, é FY. E a minha área, como eu estou verificando a seção bruta da peça, a norma chama de AG, área bruta da seção transversal da peça. A favor da segurança, o que a norma faz? Ela adiciona um coeficiente no denominador da minha equação. Ou seja, ela vai pegar a minha resistência e vai reduzir. Para reduzir, o meu coeficiente γ1 tem que ser maior que 1, porque está no denominador. Então o γ1 vale 1,1. Beleza? Então eu vou pegar a minha resistência e vou dividir pelo coeficiente γ1, que vale 1,1. E quando eu vou verificar a ruptura da seção líquida efetiva, a equação é a mesma. NTRD. A área modifica agora, não é mais AG, é AE, porque eu tenho que descontar agora o que? A área dos furos, beleza? Então é a área líquida efetiva, tranquilo? E o FU? O FU é a tensão de ruptura do aço. Porque o meu aço ele não vai escoar, ele vai romper. Vai haver o colapso da peça, a ruptura. Se vai haver ruptura, não tem por que a gente utilizar a tensão de escoamento. Então a gente utiliza tensão de ruptura. E o coeficiente, ele é um pouco mais conservador. Agora eu trabalho com γ2, que vale 1,35. E não mais 1,1, que é o γ1. Seção líquida efetiva. Esse é a seção bruta. Esse aí. Então vamos lá. Aqui, ó, pessoal, a gente tem também os coeficientes, beleza? Gerais. Então olha só, 1,1 para a seção bruta e 1,35 para a seção líquida efetiva é considerando combinações normais. Conforme a gente for modificando as combinações, esses coeficientes poderão ser modificados. Então, combinação normal, quando eu verifico escoamento ou instabilidade da peça, que é o caso da seção bruta, escoamento, 1,1 na normal. Na especial de construção, 1,1 também. E na excepcional, quando eu utilizo combinação normal, no caso de ruptura, que é a seção líquida efetiva, vale 1,35 na combinação normal. Na especial de construção também é 1,35. Na excepcional, 1,15. Então vamos lá. Pessoal, na seção líquida efetiva eu preciso descontar a área dos furos. Tranquilo. Só que a área do furo, ela não vai ter o mesmo diâmetro do parafuso. Porque senão eu não consigo encaixar esse parafuso nesse furo. Eu tenho que ter uma certa folga, beleza? Para realizar a ligação. Então o diâmetro do furo vai ser o diâmetro do parafuso a ser utilizado, mais
1,5 milímetros, que é a folga padrão. Aí agora entra. Se o furo for provocado por punção, eu adiciono 2 milímetros. Porque o furo por punção ele vai provocar uma estampagem ao longo da seção do furo. Então, quando o pistão aplica a força na chapa, ele provoca o furo, só que é uma deformaçãozinha ao longo da seção do furo. Beleza? Então, há uma pequena deformação aqui, ó, ao longo da circunferência desse furo aqui. Então, o que faz? A gente adiciona mais 2 milímetros a favor da segurança. Beleza? Se o furo for por broqueamento, ou seja, for utilizado broca, o furo é perfeito. Então, a gente não tem essas deformações ao longo da seção do furo. Se o furo é perfeito, não tem por que utilizar 2 milímetros a mais. Então, eu utilizo só o diâmetro do parafuso e 1,5, que é a folga padrão. Beleza? Então, tranquilo. Aqui, falando basicamente o que eu havia falado, diâmetro EDE, que é o diâmetro do furo, é o diâmetro do parafuso, mais 1,5 que é a folga padrão, e 2 milímetros se for furo pressionado, ou seja, a estampagem do furo. Beleza, então vamos lá. Vamos tomar como um exemplo. Pessoal, olha só. Aqui fica melhor para a gente visualizar. Pessoal, vamos considerar isso aqui como uma barra chata. Beleza? Todo mundo está conseguindo visualizar aqui, pessoal? Vamos lá? Olha, essa barra chata, se não tivesse esses 2 furos, seria uma seção retangular. Correto? Aí eu tenho o que agora? Eu tenho 2 furos. Eu tenho um furo mais ou menos aqui e um outro furo mais ou menos aqui. Beleza? Então vamos lá. Qual vai ser a área da seção líquida agora? Eu vou pegar a área da seção bruta, que é a área total. Beleza? Então vamos lá. Considerando que aqui seja B e aqui seja H. Então qual é a área total da seção transversal? A área bruta, AG, é B vezes H. Aí agora eu preciso descontar a área desses 2 furos. Então o que eu faço aqui? Para descontar, eu pego a espessura da chapa. Eu preciso constar qual região, pessoal? Essa daqui. Correto? Ficou claro para todo mundo? Eu preciso descontar essa região aqui. Então qual é a área disso daqui? Isso daqui é um retângulo, pessoal. Correto? Isso não é um retângulo? Então qual é a área? É a espessura da peça, ou seja, B. Então B está aqui. E aqui é o H. Aqui é o H da peça. Beleza. Então B multiplicado pelo diâmetro do furo. Só que eu pego esse valor e multiplico por 2, porque eu tenho 2 furos. Beleza? Pessoal, olha só. Vamos lá novamente. Essa é a minha seção transversal. Foi essa que eu havia desenhado aqui. A espessura da peça é B e a altura vale H. Está aqui, ó. H e B. Qual é a área total dessa seção? AG é B vezes H. Só que agora eu preciso descontar a área desses 2 furos. Então, olha só. O furo ele tem essa área aqui, ó.